a chama na escuridão, a juventude de Abrão e o desafio a Nimrod no tempo em que o mundo se curvava sob a sombra de um único e temível poder. Reinava Nimrod, filho de Cuxi. Ele não era apenas um rei, era um deus autoproclamado, o arquiteto de Babel e o mestre de um império, cuja lei era a idolatria e cuja fé era o poder visível. Em suas terras, desde a Cinear até a Assíria, a adoração era dirigida a imagens de madeira, pedra e ao próprio fogo, símbolo de seu domínio. Neste mundo de conformidade forçada, o pai de Abrão, Terá, não era um homem comum, era um príncipe do reino, o capitão-chefe do exército de Niro, ironicamente um mestre artesão, cujas mãos hábeis esculpiam os próprios deuses, que o povo era obrigado a venerar. Foi nesta era de escuridão espiritual que uma luz estava prestes a nascer. Na noite em que Amatel, esposa do Terá, deu à luz seu filho Abrão, os céus se manifestaram. Os sábios e astrólogos de Nimrod, que vigiavam o firmamento em busca de presságios, testemunharam um fenômeno aterrorizante. Uma estrela imensa e brilhante surgiu no leste e, com uma velocidade sobrenatural, percorreu o céu, engolindo 4 outras estrelas, uma de cada quadrante do horizonte. Em pânico, correram ao rei. Ó, soberano, disseram, com as vozes trêmulas, vimos um sinal terrível. Nesta noite, nasceu um menino cuja descendência possuirá a terra para sempre. Ele e sua semente destruirão reinos, desafiarão nossos deuses e herdarão tudo o que é seu. O medo, a única emoção mais forte que o orgulho de Nimrod, tomou conta de seu coração. A profecia ameaçava a própria fundação de seu poder. Sua resposta foi imediata e brutal. Um decreto de morte. Todos os meninos nascidos naquele dia deveriam ser entregues ao rei para serem executados. Em troca, ele ofereceria ouro e prata. Terá foi convocado. O rei, sabendo da gravidez de sua esposa, ofereceu-lhe uma fortuna por seu filho recém-nascido. O coração de Terá se partiu. Diante dele estava um dilema impossível: a lealdade ao seu rei tirânico ou o amor por seu próprio filho. Com astúcia nascida do desespero, Terá aceitou o ouro, mas em segredo apresentou a Nimrod, o filho recém-nascido de uma de suas servas. O bebê inocente foi morto e o segredo de Terá foi selado. Enquanto isso, o verdadeiro Abrão, envolto em panos, foi levado às pressas para o único lugar onde o olhar de Nimrod não poderia alcançá-lo: as profundezas de uma caverna. Por 10 longos anos, a caverna foi o universo de Abrão. Sua mãe o visitava secretamente, trazendo-lhe comida e água, mas sua companhia principal era o silêncio e a observação. Foi nesse isolamento forçado que sua mente notável começou a florescer. Ele não tinha ídolos para adorar, nem sacerdotes para instruí-lo. Tinha apenas a natureza como seu livro sagrado. Durante o dia observava o sol em sua jornada majestosa pelo céu. Certamente, pensou o jovem Abrão, esta grande luz que aquece e ilumina o mundo deve ser o Deus que o criou, a ele servirei. E por todo o dia ele adorou o sol, mas ao entardecer o sol se pôs, mergulhando o mundo na escuridão. Não, concluiu ele, este não pode ser o Criador, pois ele mesmo obedece a uma ordem maior e não permanece para sempre. Então, seus olhos se voltaram para o céu noturno. A lua surge, seguida por um exército de estrelas cintilantes. Talvez estes sejam os deuses, ponderou. A lua é sua rainha, e as estrelas, seus servos. A eles me curvarei. E por toda a noite, ele adorou a lua e as estrelas. Mas ao raiar do dia, a luz do sol nascente apagou a glória da lua e das estrelas, que desapareceram como se nunca tivessem existido. Foi nesse momento de clareza ofuscante que a verdade se revelou a Abrão.
Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas eram o poder supremo. Eram todos servos, instrumentos de uma força invisível, eterna e onipotente. Há um Senhor e um Deus sobre todos eles, declarou Abrão para a solidão da caverna. Aquele que os criou, que os move segundo a sua vontade, é a Ele, e somente a Ele, que minha alma servirá. Aos 10 anos, sem mestre humano, Abrão descobriu o Deus único, quando finalmente saiu da caverna e voltou para a casa de seu pai. Ele era um estranho em sua própria família. O mundo de Terá era um panteão de impotência esculpida. Sua casa era um armazém de deuses de madeira e pedra, cada um com um preço, aguardando para ser vendido aos cidadãos crédulos de Abrão. Agora um jovem de fé inabalável olhava para aquelas figuras inertes com uma mistura de desprezo e piedade. Ele decidiu expor a farsa. Certo dia, quando seu pai estava ausente, sua mãe lhe serviu um prato de carne. Leve esta oferenda aos deuses de seu pai, disse Abrão. Talvez eles comam. Ele colocou a comida diante dos ídolos e esperou. Nada aconteceu. Ele zombou deles. Por que não comem? Suas bocas não funcionam? Suas mãos não podem alcançar? Então, a faísca da rebelião se tornou uma chama. Abrão pegou um machado que estava no canto. Com uma fúria justa, ele se moveu pela sala, despedaçando cada um dos ídolos. Ele quebrou braços, rachou cabeças e transformou os deuses em uma pilha de lascas e poeira. Deixou apenas um intacto, o maior ídolo de todos. E, em um ato de zombaria suprema, ele colocou o machado na mão daquela estátua de pedra. Quando Terá voltou e viu a carnificina em sua oficina sagrada, ele ficou horrorizado. Abrão, o que você fez com meus deuses? Com uma calma desafiadora, Abrão respondeu. Pai, eu trouxe uma oferenda de carne. E todos os deuses menores começaram a comer antes do maior. Ele ficou furioso com a falta de respeito e, pegando este machado, destruiu todos eles. Veja, o machado ainda está em sua mão. Terá gritou, exasperado. Não zombe de mim. Você sabe que eles são de madeira e pedra. Eles não têm conhecimento, não podem falar nem se mover. Era a armadilha que Abrão havia preparado. Seus olhos brilharam com a verdade. Então, pai, disse ele, com a voz ressoando com uma sabedoria muito além de sua idade. Se eles não têm poder algum, por que você os serve? Por que você e toda esta nação se curvam a pedaços de madeira e pedra que não podem salvar a si mesmos, muito menos a vocês? Humilhado e furioso, mas acima de tudo, apavorado, Terá percebeu que a profecia dos astrólogos estava se cumprindo em sua própria casa. Aquele menino não era apenas um rebelde, era uma ameaça existencial ao rei Nimrod. Consumido pelo medo, Terá fez o impensável. Traiu seu próprio filho. Ele foi até Nimrod e denunciou Abrão, contando sobre a destruição dos ídolos e suas palavras blasfemas. Abrão foi arrastado perante o trono de Nimrod. Ali estava o confronto predito pelos céus. O jovem profeta do Deus invisível contra o rei Deus do poder terreno. Nimrod, cujo Deus pessoal era o fogo, apresentou a Abrão um ultimato. Curve-se ao fogo, a fonte de todo poder, e adore-o como eu faço. Se recusar, você será lançado nele, e veremos se o seu Deus invisível pode salvá-lo. Abrão não vacilou. O fogo que você adora, respondeu ele, é criado e controlado pelo meu Deus. Eu sirvo ao Criador do céu e da terra, aquele que tem poder sobre o fogo, a água e a sua própria vida, ó rei. A sentença foi proferida. Uma fornalha gigantesca foi construída em Ur dos Caldeus, tão intensa que o calor afastava a multidão. Arã, o irmão de Abrão, observava de longe, seu coração dividido.
Se Abrão sobreviver pelo poder de seu Deus, pensou ele, então eu o seguirei. Mas se o fogo o consumir, permanecerei com Nimrod. Abrão foi amarrado e levado ao topo da fornalha. O calor era tão violento que os próprios guardas que o empurraram foram instantaneamente incinerados pelas chamas que saltaram para fora. Abrão caiu no coração do inferno ardente. A multidão prendeu a respiração, esperando ouvir seus gritos. Mas o que viram os deixou mudos de espanto. As cordas que o prendiam se desfizeram em cinzas, mas Abrão estava de pé, caminhando calmamente entre as chamas, como se estivesse em um jardim tranquilo. E ele não estava sozinho. Ao seu lado, uma figura radiante. Um anjo do Senhor caminhava com ele. Por 3 dias e 3 noites, Abrão permaneceu no fogo, ileso. Nimrod, vendo o milagre com seus próprios olhos, ficou aterrorizado. Ele ordenou que Abrão fosse retirado. Os servos temerosos não ousaram se aproximar. Abrão, servo do Deus Altíssimo, gritou o rei: saia e venha até mim. Abrão saiu da fornalha, suas roupas intactas, sem sequer o cheiro de fumaça. O poder de Deus havia neutralizado a fúria do fogo. Vendo isso, Nimrod ordenou que Arã, o irmão hesitante, também fosse testado. Lançado nas chamas, Arã, cujo coração não era puro, foi consumido instantaneamente. Naquele dia, o poder de Nimrod foi quebrado, e a fama de Abrão se espalhou por toda a terra. O rei, agora humilhado, cobriu Abrão de presentes e o libertou. A juventude de Abrão chegava ao fim, não em silêncio, mas com o rugido do fogo e o testemunho de um milagre. Ele não era mais apenas o filho de Terá, era o homem que desafiou um império, quebrou os deuses falsos e caminhou através das chamas. Sua fé não fora apenas declarada, fora forjada, provada e vitoriosa, preparando-o para o chamado divino que o levaria para longe de Yu, em direção a um destino ainda maior.